Deixe de fazer uma pergunta muito sincera. Você já percebeu como algo que alguém faz ou diz pode mudar completamente a sua energia, seu estado mental ou emocional? Às vezes é só um comentário, uma observação ou até mesmo um simples olhar. E de repente aquilo começa a ecoar na sua mente o dia inteiro. O mais curioso é que muitas vezes a outra pessoa nem se dá conta de nada disso. Ela segue a vida normalmente, enquanto você fica ali com aquela questão ecoando internamente. E aí começam os pensamentos. Por que ela disse isso? Será que é isso mesmo? Será que eu fiz algo de errado? E quando você percebe, a sua energia já mudou completamente. Agora me responde. Será que são realmente as palavras e atitudes das outras pessoas que têm todo esse poder sobre você? Ou será que existe algo dentro de você que permite que isso te afete dessa forma? Essa é uma das reflexões trazidas pela obra Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, de Dom Miguel Ruiz. Você já leu ou já ouviu falar? Sugiro muito a sua leitura transformadora. Inclusive, complementa e se conecta diretamente com a sequência de vídeos que eu fiz sobre como parar de deixar que os outros afetem a sua frequência. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista. Esse conteúdo aqui vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Hoje eu quero começar a compartilhar algumas ideias deste livro com você, que me ajudaram muito a melhorar as minhas relações pessoais de uma forma geral e a ter mais liberdade pessoal. E espero que te ajude também, porque no fundo, os desafios que vivemos no dia a dia não vêm do que acontece fora do externo, apesar de parecer. Não vêm do que as pessoas falam, fazem ou deixam de fazer, mas sim do que acontece dentro de nós mesmos. E, de acordo com os ensinamentos desse livro, grande parte do que nos afeta internamente está baseado em acordos invisíveis, que sequer percebemos que fizemos ao longo da vida. E para se desfazer deles, entram os quatro compromissos, ou seja, novos acordos que você pode fazer consigo mesma. Me acompanha durante essa sequência de vídeos que você saberá do que se trata e como aplicar cada um deles no seu dia a dia. Segundo o autor, todos nós vivemos dentro de um tipo de sonho. Não é um sonho enquanto você dorme, mas um sonho acordado. Um sonho exterior coletivo, que é feito de infinitos sonhos pessoais menores, mas ele é formado por crenças, regras, leis, cultura, religião, valores, conceitos. Ele chama isso de sonho do planeta. E é justamente esse sonho que, segundo ele, cria uma espécie de parede de nevoeiro que te impede de ver quem você realmente é, que te impede de ver como você mesma está refletida nos outros. Em outras palavras, que te impede de perceber que você é um espelho para as outras pessoas, mas um espelho no qual você mesma pode observar e ver a si mesma. E quando você nasce, no caso, você entra diretamente nesse sonho dos seres humanos, nesse sistema que já existia. Então, desde pequena, a sua atenção ela vai sendo capturada pelos seus pais, pela escola, pela sociedade, dizendo o que é certo, errado, bom, mal, provado, criticado, bonito e feio. E tudo que você sabe foi transmitido através da repetição. A linguagem, inclusive, tem um papel fundamental nisso, porque cada letra, cada palavra é um acordo, é um compromisso. Você não escolheu falar português, você não escolheu a sua religião, seus valores morais, nem sequer escolheu o seu nome. Então, assim, você aprende toda uma realidade, a viver esse sonho que todos vivem. Aprende a como se comportar, no que acreditar ou não. Você vai sendo moldada por todo um sistema de crenças e muitas vezes que está baseado no medo e que não foi criado por você. Então, quando criança, você não questiona, você simplesmente acredita. Até se rebelava quando aprendeu a dizer não. E sabe o que você estava fazendo quando dizia não? Defendendo a sua própria liberdade, querendo ser você mesma. Mas você era pequenininha, os adultos grandes e fortes. E a sua saída foi concordar e ceder. Agora pensa comigo. Tudo aquilo que naquele momento você aprendeu sobre tudo e todos, ou até mesmo sobre o que acreditou sobre você mesmo, você escolheu conscientemente? Não. Tudo foi ensinado, transmitido para você. Então, a partir disso, você vive o seu próprio sonho pessoal, dentro da sua própria interpretação da realidade. Então, vamos pensar um pouco. Se cada pessoa vive dentro do seu próprio sonho, o que acontece quando alguém fala algo para você? Será que aquilo é realmente sobre você? Ou sobre o mundo interno dessa outra pessoa que está falando? E mais, por que algumas coisas te afetam tanto e outras não? Aqui entra um ponto chave.
As pessoas, elas não te afetam pelo que elas fazem ou dizem, elas te afetam pelo significado que aquilo ativa dentro de você. Ou seja, quando algo te irrita, aquilo não nasceu naquele momento, já existia dentro de você. E a outra pessoa apenas ativou, é como um espelho. E o espelho não cria nada, ele apenas reflete. Tudo isso está ligado aos chamados acordos invisíveis, às crenças que você foi aceitando ao longo da vida sem perceber. Ideias como eu não sou suficiente, eu preciso agradar, eu preciso ser aceita, o que os outros pensam sobre mim importa muito mais do que eu penso sobre mim mesma. Agora pensa um pouco. Quando alguém fala algo que toca exatamente em um desses pontos, você responde ou reage? Geralmente reage, não é? Porque isso, de alguma forma, ainda te afeta. Não por causa da pessoa, mas sim por causa do acordo que já existe dentro de você. O que dói não é o que acontece, é o significado que aquilo tem para você. E essas programações, acordos, compromissos invisíveis são tão profundos que muitas vezes você nem percebe que está vivendo dentro deles. Eles se tornam automáticos. Você já vai entender de uma forma mais clara. Isso começou lá atrás, na infância, inclusive através de um processo que o livro chama de domesticação. É isso mesmo. Assim como o animal é treinado com recompensa e punição, você também foi. Quando fazia algo certo, recebia aprovação, elogio, afeto. Quando fazia algo errado, recebia crítica, rejeição, correção. E com isso, você aprendeu a se moldar, a tentar ser quem esperavam de você, passando a fingir quem não é, apenas para agradar, para ser boa o suficiente para as outras pessoas. E assim você se torna uma cópia das crenças dos seus pais, da sociedade, do ambiente, e aos poucos você começa a se afastar cada vez mais de quem realmente é. E depois de tantos anos sendo ensinado através desse sistema de punição e recompensa, você mesma passa a se cobrar, a se punir quando não segue as regras e se recompensa quando foi boazinha, sem precisar que ninguém de fora faça isso por você. E faz exatamente o mesmo com as outras pessoas, usando o mesmo sistema de crenças que te forneceram. E esse sistema de crenças é como um livro da lei, que regula a sua mente. Então, tudo que estiver escrito nele é a sua verdade inquestionável, são compromissos mesmo. Então, neles são baseados os julgamentos, opiniões, e são eles que determinam o seu sonho pessoal, ainda que sejam contrários à sua própria natureza. Aliás, existe algo na sua mente que julga tudo e a todos. Você já percebeu? Se chama juiz, que usa o que está escrito nesse livro da lei para julgar o que você faz ou deixa de fazer, o que você pensa ou deixa de pensar. Se você faz algo que vai contra esse livro, ele diz que você é culpada, que você precisa ser punida, que deveria se envergonhar. Então, tudo vive sob a tirania desse juiz. E existe uma outra parte que recebe esses julgamentos, que chama-se a vítima. Ela carrega a culpa, a responsabilidade, a vergonha, lamenta, coitada de mim, não sou boa o bastante, não sou inteligente. E o juiz concorda, diz sim, você não é boa o bastante mesmo. Então tudo isso é baseado num sistema de crenças, que são tão fortes que ao quebrar as regras do livro, abre feridas emocionais. Porque tudo que está ali deve ser verdade. E quando é desafiado, gera insegurança. E olha só, mesmo que o livro da lei esteja errado, sabe o que ele faz você sentir? Ele te faz se sentir segura. Ou seja, é preciso muita coragem para desafiar suas próprias crenças, as regras nas quais você passou a acreditar e nas quais o juiz dentro de você decreta a sentença. E a vítima sofre a culpa e o castigo. Agora pensa comigo. Se dentro de você já existe um juiz interno, sempre pronto para julgar, o que acontece mesmo quando alguém de fora faz um comentário negativo? Aquilo, assim como o espelho, o reflexo, aqui encontra um eco dentro de você. É como se a ação, a palavra, a crítica externa ativasse uma crença interna que já está ali. Então, por isso, muitas vezes algo que alguém diz pode te afetar muito mais do que deveria. Não porque aquela pessoa tem tanto poder assim, mas porque existe uma programação interna que ainda reage no piloto automático. E falando em piloto automático, me lembrei de outra reflexão trazida pelo autor sobre justiça, que realmente faz você parar para pensar. Ele diz que o ser humano é o único animal que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Se o animal erra, ele recebe uma punição e aquilo termina ali. Mas o ser humano, ele faz algo diferente.
Ele lembra do erro, revive aquilo na mente, se julga, se culpa e continua se punindo automaticamente, muitas e muitas vezes pela mesma coisa. E aqui, saiba você ou não, a sua memória, que é um dos seus superpoderes, está sendo usada contra você mesmo. Talvez seja por isso que muitas pessoas carregam um peso emocional tão grande, não só pelo que aconteceu, mas pelas histórias que continuam sendo repetidas dentro da própria mente. Agora pensa comigo. A verdadeira justiça é você pagar pelo erro apenas uma vez, não é? Mas o que acontece na prática? Você paga dezenas, centenas, às vezes até milhares de vezes pelo mesmo erro. Sendo muitas vezes muito mais dura com você do que com qualquer outra pessoa, não é? Me conta aqui nos comentários se não é assim mesmo. Quantas vezes você já se puniu por algo que aconteceu no passado, mesmo depois de anos, e talvez ninguém mais se lembre, mas que você ainda revive dentro de você de vez em quando? É justo você fazer isso com você mesma ou até mesmo com outra pessoa? De uma forma geral, no sonho do planeta, os seres humanos eles sofrem e vivem com medo. Já no sonho pessoal, você pode variar, mas geralmente é um pesadelo também baseado no medo, comparado ao sonho do inferno. Inclusive, os outros podem te colocar no inferno ainda mais profundo, mas apenas se você permitir que isso aconteça. Então, durante toda a vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesma. Se alguém faz você sofrer um pouquinho mais do que você se afasta. Mas se alguém a faz sofrer menos do que você mesma faz, você permanece. É o seu sistema de crenças que regula isso. Com os compromissos e as crenças falsas que nós temos na mente, nós não temos olhos para enxergar. E vivemos em um eterno sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro mesmo, um sonho pessoal, que reflete, no caso, o que você acredita, os conceitos que você definiu, quem você é, os compromissos que você assumiu com os outros, com você mesma e até com Deus. Por isso, segundo o autor, os seres humanos resistem à vida. A morte não é o seu maior medo, mas sim o de estar viva, de assumir o risco de viver e de se expressar de quem você realmente é. Esse é o maior dos medos, segundo ele. Mas aqui vem a boa notícia. Se esses acordos foram aprendidos, então também podem ser transformados, não é? E é exatamente aqui que entram os 4 compromissos. Eles são novos acordos que você pode fazer com você mesma, mas agora baseados no amor e na consciência. Ao invés de drenar a sua energia, eles devolvem o seu poder. Conforme você vai soltando esses acordos antigos, a sua energia que estava presa neles começa a voltar para você. Então você começa a criar uma nova forma de viver, mais leve, mais consciente e mais alinhada com quem você verdadeiramente é. É como se você deixasse de viver um sonho baseado no medo e começasse a construir um novo sonho baseado na liberdade. E é exatamente isso que você verá no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. E talvez você se surpreenda ao perceber o quanto as palavras, principalmente aquelas que você usa com você mesma, influenciam a sua energia, a sua vida todos os dias. Porque no fim, todas as pessoas, ou a maioria delas, tentam controlar as pessoas, o que está fora, evitando críticas, fugir de julgamentos. Mas a verdadeira mudança começa quando você percebe algo muito mais profundo. Nada que é sobre o outro, mas sim sobre o que já existe dentro de você. Tudo se inicia de dentro para fora. O externo é apenas um reflexo do seu interno. Te espero lá.